A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma para mais uma aula do canal Escola Bíblica, na companhia agradável do presbítero Gabriel. A paz do Senhor, presbítero Gabriel. Paz do Senhor, pastor André. A aula de hoje está imperdível. Estamos estudando nesse trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam nos dias atuais com uma nova roupagem. Não mudou nada. E por isso nós temos que ficar atentos para não entrarmos aí no engano destas heresias atuais que seguem os mesmos parâmetros das heresias antigas que sempre combateram contra a nossa fé. O professor é Ezequias Soares, que foi feliz de tratar este assunto maravilhoso e abençoado. Fique conosco, presbítero Gabriel. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que Deus venha nos abençoar e mais uma vez nos capacitar para falar desse tema que é complexo, mas ao mesmo tempo é fácil de entender. Por quê? Porque aquele que tem fé tem que acreditar que a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática, como diz aí a Assembleia de Deus, né, onde a gente aqui congrega. E o tema da lição vai dizer: Deus é triuno, né? A gente precisa e necessita de entender essa doutrina, porque muitas pessoas estão distorcendo a Bíblia Sagrada, trazendo coisas que não estão nela, e por isso é necessário que a gente entenda. Lição de número 4, o texto áureo vai dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19, a verdade prática vai dizer: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia Sagrada. Então não tem como a gente refutar contra essa verdade que está escrito nas Escrituras. A introdução vai dizer aqui no final: os cristãos do período apostólico reconhecia essa verdade, né? Então a gente vai ver que os questionamentos começaram de alguns séculos para cá e os cristãos, os pais da igreja, não tinham nenhuma dúvida com relação a isso. E por isso muitas pessoas, por aumentar aí a sua sabedoria, buscando entendimento na palavra, tenta distorcer. Mas mais uma vez estamos aqui com a capacidade dada por Deus para, no desdobramento aqui desse ensino, poder falar um pouco e esclarecer algumas dúvidas. Passo o primeiro tópico ao pastor André: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O primeiro subtópico: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Isso aí, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Na verdade, como apresentarmos um Deus que ao mesmo tempo é três, na verdade, em santidade, eternidade, em suas operações, se a base do cristianismo é o judaísmo. E o judaísmo se apresenta com a adoração a um único Deus, na verdade, ao monoteísmo. Vamos entender isso neste tópico aqui, ok? O tópico diz assim: as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, é bem claro, não é verdade? Essa é a conduta de fé, a declaração de fé dos judeus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ou seja, o povo de Israel, a nação eleita, escolhida, defendiam o monoteísmo, a adoração e servir ao único Deus. E como nós devemos contrastar isso com a nova aliança e o Novo Testamento? Nós vamos ver isso no desdobramento da aula, mas obviamente que quando lemos com um olhar espiritual a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, nós vamos ver ali a pessoa bendita do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus e, obviamente, do nosso Deus Jeová, o Criador de todas as coisas. É claro que à luz e hoje, com acesso ao Novo Testamento, não é verdade, canonizado, na direção do Espírito Santo, nós, olhando para o Novo Testamento, conseguimos mais facilmente enxergar a Santíssima Trindade lá no Antigo Testamento, ok? Nós vamos observar então que o mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. Marcos capítulo 12
e versículo 29 diz: Disse Jesus, o que é o primeiro mandamento, né? Jesus disse lá em Marcos capítulo 12, versículo 29, ele refuta, ele fala novamente, ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele disse: esse é o primeiro mandamento, não é verdade? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O próprio Senhor Jesus testifica que a adoração deve ser somente a Deus, a Jeová, o Deus de Israel, correto? Que obviamente trabalha com a Santíssima Trindade na operação do Espírito Santo, no enviar o Filho à terra para cumprir o propósito eterno e divino. Primeiro, cada uma das três pessoas é chamada Deus na Bíblia. Filipenses capítulo 2 e o versículo 11, é claro: toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aí, tá vendo? E Colossenses capítulo 2, versículo 9 está escrito: nele, Jesus, em Jesus, nele aqui é Jesus, nele habita a corporeidade, toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus habita toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é Deus. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. E também o Espírito Santo é chamado de Deus. Aqui cita Atos capítulo 5, é muito interessante, é o texto de Ananias e Safira, quando mentiram ao Espírito Santo e assim foram mortos ali, né? Caíram mortos ali diante do templo. E por que cita aqui o texto de Atos capítulo 5? Mostrando o poder de ser Deus. O Espírito Santo de Deus tem todo o poder, toda a autoridade, porque também é Deus, ok? Se você analisar, presbítero Gabriel, o Espírito Santo tem poder de dar e tirar a vida, sim, por isso ele é Deus. Poder de dar a vida, porque deu a vida a Jesus concebendo no ventre de Maria. Sim. Então ele é Deus, porque foi dado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E o Espírito Santo é Deus também porque tirou a vida de Ananias e Safira por terem mentido, ali em Atos capítulo 5. Okay? Então vemos aqui que o Espírito Santo é Deus, o Senhor Jesus é Deus e o próprio Jeová é Deus, perfeitamente? Vamos avançar. B, cada uma das três pessoas também é mencionada como Senhor. Salmo capítulo 100, ou Salmo 101, verso 1, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei, fazendo menção a Deus aqui, o chamando de Senhor. Salmo 101, verso 1. Isaías capítulo 40 e o verso 3 vai dizer: vós que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, aqui fazendo menção ao Senhor Jesus. O caminho seria preparado a ele por João Batista. E Ezequiel capítulo 8 está escrito que o Espírito Santo é Deus, porque Ezequiel tem uma visão: a mão do Senhor caiu sobre mim. Verso 1, parte B do versículo. E o verso 3 de Ezequiel capítulo 8, está escrito: o Espírito Santo me levou de entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visão. Então esse texto é maravilhoso. Foi uma visão que Ezequiel teve, aonde ele menciona o Espírito Santo como Senhor, que pegou ele, é uma visão que ele tem de uma pessoa em chamas, e ele fala do Espírito Santo ali, o chamando de Senhor, que o conduziu a Jerusalém numa visão. Um texto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E C, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Obviamente que não. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4, como já frisamos. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica aqui, Echad, traduzida como um único. Essa palavra hebraica, Echad, preste bem atenção, ela é traduzida como um único. Indica uma unidade composta. É o mesmo termo que também é usado em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, quando está escrito ali, quando afirma ali que o marido e a mulher são ambos uma única carne. É muito interessante. Também é usada esta mesma expressão, Echad. Ou seja, é uma unidade composta. Se o texto é usado para afirmar que homem e mulher é uma única pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa. Obviamente, ali cada um com a sua tarefa estabelecida. Nós vamos ver isso ao longo da lição. Já passo aqui o segundo subtópico: evidência no Antigo Testamento, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus, que primeiro subtópico maravilhoso, muito rico e muito lindo aí, o pastor André falando com muita propriedade, eu estou aqui aprendendo. Glória a Deus.
O segundo subtópico, melhor dizendo, vai falar a respeito da evidência do Espírito Santo no Antigo Testamento. É necessário entender que, embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, a evidência da Trindade é bem clara e incontestável, né? A gente vê a Trindade de Gênesis a Apocalipse. E tem muitas pessoas que têm uma interpretação errada com relação ao Espírito Santo, ao achar que ele passou somente a trabalhar em favor do ser humano a partir de Atos capítulo de número 2, na inauguração da igreja. Mas não é isso que a Bíblia diz. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui vemos Pai, Filho e Espírito Santo. Na onde está o Pai? No princípio criou Deus. Ali é o Deus Pai. Na onde está o Filho? João capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada se foi feito, se fez. Não há nenhuma dúvida de que João, capítulo de número 1, quando vai falar ali a respeito do Verbo, que se fez carne e habitou dentre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo de número 1, está falando a respeito do Messias. Logo, Jesus, ele estava lá no princípio com Deus. E aonde está o Espírito Santo? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, logo no começo, ali nos primeiros versículos da Bíblia, vamos entender que ali a Trindade já se faz presente. Outro conceito de Trindade bem interessante é Deus se referindo a ele no plural. Aqui a gente vai ver muitas passagens e eu separei algumas aqui, como por exemplo Gênesis capítulo 1, versículo 26, que vai dizer: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele não diz faço, singular. Ele disse façamos, plural. Façamos quem? Quem são esses? Pai, Filho e Espírito Santo. Percebe que Deus não diz faz, né? Não disse faço, mas façamos. Gênesis capítulo 3, versículo 22, Deus diz: agora o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal. Então, para que não estique da sua mão e toma da árvore da vida e come e vive eternamente, vamos expulsar eles do jardim do Éden. Quando o homem peca, Gênesis capítulo 3, versículo 22, Deus ele diz: agora o homem é como nós. Novamente, Deus se referindo a ele não de uma forma do singular, mas do plural. Agora o homem é como nós, mais de uma pessoa: Pai, Filho e Espírito Santo. Outro exemplo é o episódio da Torre de Babel em Gênesis capítulo de número 11, quando Deus ele diz: descemos-nos, e confundimos-nos a língua, né? Então Deus ele não diz desço, eu vou descer. Não, descemos. Quem que é? Pai, Filho e Espírito Santo. Essas são algumas passagens, né? E muitos outros que nos mostram a evidência da Trindade no Antigo Testamento. Então a gente vai ver isso, né, mostrando a pluralidade na unidade de Deus. Deus, ele é um em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, no Antigo Testamento vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma forma incontestável em toda a Bíblia. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André. Glória a Deus, aleluia. Revelada no Novo Testamento. Glória a Deus. Perfeito, muito bem explanado aí como a pessoa da Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo se mostra claramente no Antigo Testamento, né? Deus é o nosso Deus, ao qual nós um dia o veremos face a face, né? Hoje o vemos por espelho, como a Bíblia diz, o vemos por experiências, né? Livramento, cuidados que Deus tem conosco, não é verdade? Não o vemos face a face. Alguém às vezes vai dizer, né? Mas você já viu o Espírito Santo? Já viu Deus? Já viu a Cristo? Nós temos sim visto a operação do Espírito Santo na igreja, a operação do Cristo que veio à terra para ser o Cordeiro
a ser sacrificado, e vemos Deus todos os dias na face do irmão, Sim. na natureza, na verdade, nos cuidados que Ele tem conosco. O presbítero revelou Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é claro. Qualquer leitor do Novo Testamento, das Escrituras, que obviamente na direção do Espírito Santo a lê, consegue claramente enxergar a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo também no Novo Testamento. Aqui o tópico diz, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, não é? A Trindade, essa palavra Trindade, ela não é vista nas Escrituras, mas ela teologicamente foi colocada para mostrar esse único Deus que se divide em 3 pessoas para cumprir o seu propósito. Então aqui diz, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Primeiro, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento. Como diz, ao ler as Escrituras, nós já vemos o agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo claro e explicitamente, cumprindo o mesmo propósito, o propósito da comunhão que foi perdida, da restauração do homem do pecado, não é verdade? Para a vida eterna ao lado do Senhor. Este é o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na criação, como já foi falado. Mas no Novo Testamento, claramente, Mateus 28, 29, que nós lemos lá no início da aula, na grande comissão, ali já se apresenta, na verdade, a Trindade, a Santíssima Trindade com poder e glória, aqui na grande comissão. Ide por toda a terra, por todo o mundo, na verdade, ensinando as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Olha só, o Senhor manda aí, é um cumprimento da igreja, ganhar as almas perdidas, ensinar essas pessoas a palavra de Deus e depois batizar. O batismo é o ato de testificar aquele que mandou pregar, aquele que mandou ensinar. Em nome de quem nós ensinamos? Em nome de Deus, não é verdade? Com a ação de que obra? A obra do Filho. E com o poder de quem? O poder do Espírito Santo, né? Então não tem como a obra ser completa quando analisamos o Novo Testamento. Não é verdade? Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está concluindo. Louvado seja Deus. Então ide por todo mundo, por toda a terra, nas nações, ensinando-as, na verdade, e batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta obra tem dono. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ali em diante, está escrito, nos dons o Espírito Santo é o mesmo, nos ministérios o Senhor é o mesmo, e na operação de milagres o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, aí na manifestação dos dons nós vemos a ação do Espírito Santo, através dos dons, dos ministérios ao qual o Senhor é que coordena, e na operação de Deus que opera tudo em todos. Louvado seja Deus. Observamos aí a ação completa dentro da igreja, através da manifestação dos dons, da distribuição dos dons, onde Deus opera tudo em todos, o Senhor é quem coordena os ministérios, louvado seja Deus, e o Espírito Santo é quem capacita cada pessoa para ser usada como instrumento em suas mãos. Vamos avançar na bênção apostólica. Nós recebemos, no final de cada culto, segundo aos Coríntios 13, o amor de Deus, na verdade, a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em 2 Coríntios 13, segundo aos Coríntios, que é a bênção apostólica. E na unidade da igreja, Efésios capítulo 4 em diante, há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e um só batismo. Olha aí que coisa linda. Então, a Trindade está manifestada o tempo todo ali nas Escrituras Sagradas. B, a Trindade dos credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade. É muito importante isso, iguais em poder, glória, majestade e eternidade. As 3 pessoas da Trindade estão aqui para cumprir o mesmo propósito. Não é difícil de entender isso. Restauração do homem caído, não é verdade? Combater o pecado
e assim levar o homem para a eternidade, morar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu já passo o segundo tópico, ao presbítero Gabriel, as heresias contra a doutrina da Trindade. O subtópico é o unicismo. O unicismo, né? A gente vai ver que é uma doutrina teológica totalmente contra os princípios da palavra de Deus, e a gente vai ver que ela chega de uma forma bem sutil, né? A gente nem percebe, mas quando vê os ensinamentos da verdadeira palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, a gente entende que estamos equivocados, né? O unicismo é uma doutrina teológica que defende a existência de apenas uma pessoa divina, que é Deus Pai, rejeitando a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver que essa crença é comum em algumas igrejas, né? Se você colocar aí na internet quais são as igrejas que defendem o unicismo, você vai ver que pode ser até que você faz parte de uma delas, porque está do nosso lado. Então coloca aí na internet para você não se enganar. Não vou falar aqui porque é um pouco fora de ética, né, pastor André? Mas pesquisa para você não ser enganado. É comum em algumas igrejas, mas devemos tomar cuidado, pois é uma heresia. O que é heresia? Todos os ensinamentos que não se enquadram na Bíblia Sagrada. As principais características dessa heresia Deus Pai é uma única pessoa, ou seja, não existe Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Eles não são Deus, tá? Também tem Jesus considerado o Filho de Deus, mas não como uma pessoa divina e distinta. Então isso aqui é muito perigoso, extremamente perigoso. A Bíblia vai nos falar que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então não reconhecer que Jesus ele é divino é algo extremamente perigoso para a nossa fé e passa até a ser um assunto soteriológico. Passa até a ser um assunto aí que pode colocar em risco a nossa própria salvação. Também o Espírito é visto como uma força ou um poder de Deus e não uma pessoa. Então a gente vai ver que tem até algumas denominações que adulteraram a Bíblia, e quando a gente lê lá no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, no original tá, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas você vai ver que homens adulteraram essa parte. Em algumas Bíblias estão escrito e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas, e isso é extremamente perigoso, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. Porque ele é uma pessoa, né? Não pessoas como nós, mas uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, porque é atribuído ao Espírito Santo características que só pode ser dada a uma pessoa. Tem tristeza, tem alegria, né? Então ele é sim uma pessoa. Rejeição da Trindade, ou seja, eles não acreditam na Trindade, acredita só no Deus Pai como o Deus divino. Qual que é a diferença entre o unicismo e o trinitarismo, né? Que acredita na Trindade. Número de pessoas divinas, eles acreditam que somente Deus, mas nós acreditamos que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas divinas, sim. Natureza de Jesus, eles acreditam que Jesus ele não é divino, sim humano. Nós que acreditamos na Trindade entendemos que Jesus ele é divino. O papel do Espírito Santo, eles acreditam que é uma força, uma simples força ativa, mas nós acreditamos que o Espírito Santo ele é uma pessoa repleta de personalidade. Aqui no subtópico vai dizer os pais desse movimento herético, que são Noeto e Pacheco e Sabílios, né? Então a gente vai entender sim que são 3 pessoas em um, porém cada um tem aí a sua função. O pastor André mesmo diz que
Deus ele projetou, Jesus ele executou e o Espírito Santo mantém um projeto vivo. Não tem como entender que Jesus ele não é divino, até porque as cinco bases da nossa fé está em Jesus, né? Humanização, morte, ressurreição, ascensão e vinda. Entendemos que Jesus ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e vai vir para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Passo o segundo subtópico ao pastor André, a verdade bíblica. A verdade bíblica, presbítero Gabriel, amados irmãos, professor, aluno, não é? A verdade bíblica. Aqui, esse subtópico diz que ninguém no mundo chega à conclusão unicista, como já foi muito bem explicado que é o unicismo aí pelo presbítero Gabriel, né? A adoração e a crença em um único Deus, e o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, ou seja, excluindo a divindade. Até acredito em Cristo, mas excluem a divindade. Aí é eu entrar pelo caminho que muitos judeus ainda entram e dizer que Jesus é só um profeta, é só um homem, não é verdade? Ou seja, aí o plano de Deus, que desde a antiga aliança já era um espelho, um aio, apontando para o Novo Testamento, os sacrifícios que haveria de apontar para o último sacrifício do Cordeiro sem mácula, sem mancha, nosso Cristo, nosso Senhor. É verdade, eu entro por um caminho de blasfêmia e até mesmo de heresia, dizer que a pessoa santa do Senhor Jesus não é Deus e o Espírito Santo não é Deus. Então tome muito cuidado. Então aqui diz, ninguém no mundo chega à conclusão unicista, como já foi ensinado, simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. Ou seja, por que a distinção? Porque cada um tem uma operação diferente, mas com a deidade visível, ou seja, a divindade é bem clara na pessoa do nosso Senhor Jesus e na pessoa do Espírito Santo, louvado seja Deus. Por exemplo, aqui é bem claro, começando pelo batismo do nosso Senhor, Mateus capítulo 3, versículo 16 em diante. Ali nós vamos ver a pessoa do Senhor Jesus ao sair da água, a pessoa do Espírito Santo que vem sobre ele, e a voz do próprio Pai dizendo, esse é o meu filho, de quem me comprazo. Então nós vamos ver ali, nós vamos observar em Mateus 3,16 a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo claramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. João 8,16 é claro, disse Jesus, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou, ok? Ele mesmo declarou em João 10,30, eu e o Pai somos um, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aí, com frequência ele se dirigia ao Pai como uma outra pessoa. Olha que maravilhoso. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Olha que maravilhoso. Por exemplo, Mateus capítulo 4, quando o nosso Senhor foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, não é verdade? São duas pessoas diferentes. O texto é claro. O Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus até o deserto, Mateus capítulo 4, ok? Quando Jesus anuncia a vinda do Cordeiro, quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, em João 14,16, ele emprega uma terceira pessoa, quando ele diz, eu roguei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. É bem claro aí que se trata de outra pessoa e que viria após a ascensão do Mestre, do Senhor, para continuar o propósito que é convencer o homem da justiça, juízo e pecado, ok? Então, a verdade bíblica é clara, a pessoa de Deus é uma divindade, do Filho é outra divindade e do Espírito Santo é outra divindade, perfeito? Assim eu já passo então o terceiro tópico, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O subtópico, o problema. Glória a Deus. Aqui nesse primeiro subtópico do terceiro tópico, vai enfatizar o perigo
dessa linhagem de pensamento contrária aos princípios da palavra de Deus. Qual que é o problema, né? Esse subtópico vai falar a respeito do perigo do unicismo, né? A lição aqui também nos dá um alerta dizendo que essa doutrina ela é apresentada de uma forma sutil e muitas vezes através de música, né? Então ela vem ali disfarçada de coisa boa, mas a Bíblia deixa bem claro que o povo perece por falta de conhecimento. E o que está acontecendo muito aí nas convenções gerais, pastor André, é o pessoal alertando o povo a respeito dessas músicas que não tem respaldo bíblico, né? E eles até citam, né, como exemplo a Voz da Verdade, um grupo, né, de louvor que hoje é uma denominação que todos os louvores deles se baseiam nessa doutrina, a doutrina do unicismo, né? E uma das linhagens de pensamento teológica do unicismo é aquele que considera Jesus como filho de Deus, mas não como uma pessoa divina e distinta. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Negar a divindade de Jesus traz para nós uma controvérsia com relação à palavra de Deus. Por quê? Quando lemos João 1, como a gente já citou aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando você acredita nessa doutrina do unicismo, você está descartando um versículo extremamente importante da Bíblia que dá à luz a vinda de Jesus na terra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, aqui nesse versículo deixa bem claro que Jesus, ele veio até contexto, ali vai falar. E se está falando que é Deus, então aonde a Bíblia fala, nós devemos se calar e acreditar. Colossenses capítulo 2, versículo 9 vai dizer: pois em Cristo habita corporealmente toda a plenitude divina. Então, como que a gente vai fazer uma manobra aqui em dizer que Jesus ele não é plenamente divino diante de um texto tão claro de o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, dizendo que em Jesus está toda a plenitude divina, né? Quando lemos, por exemplo, Isaías 9:6, quando ele profetiza a respeito de Jesus, ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Vai deixar bem claro, taxativo, categórico. Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então Jesus, ele é Deus e é atribuído poderes que só pode ser dado a Deus. Por exemplo, João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como diz o pastor André, aquele único que pode dar a vida e tirar a vida não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. João capítulo de número 14, o próprio Jesus ele diz: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai-vos vós também, mesmo sabendo o caminho. Tomé ele diz: não sabemos a verdade, como conheceremos o caminho? Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então as pessoas que não acreditam na divindade de Cristo, como vai chegar ao Pai senão por Ele? Então, por isso que eu falo que passa por um assunto soteriológico, porque afeta diretamente a nossa salvação. É necessário entendermos, a Bíblia fala, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Então, devemos tomar muito cuidado com relação a essa doutrina, para que a gente não venha perder aí a nossa salvação à toa, né? Posso se dizer assim, à toa. Porque a Bíblia deixa bem claro, como eu já disse, o povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente deixa de adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, que é Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 vai dizer: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é e que era e que há de vir,
o Deus Todo-Poderoso. Passo o segundo subtópico ao pastor André, uma reflexão bíblica. Uma reflexão bíblica, não é? Vamos ver aqui nesse subtópico, louvado seja Deus, ainda dando continuidade, fala aqui sobre, é uma pergunta, né? O que dizer de pessoas que se convertidas ou que se converteram por meio do ministério de músicas unicistas, não é? Mas eu quero reiterar esse finalzinho que você disse muito bem aí, por exemplo, Nicodemos, quando foi ter com Jesus à noite, a primeira menção que ele faz do mestre é mostrar que ele é Deus, porque quando ele diz assim, ninguém faz o que o Senhor faz se não for vindo de Deus, né? Ou seja, Nicodemos está ali declarando a divindade da pessoa do Senhor Jesus, né? Dizendo, olha, o Senhor é Deus, porque ninguém faz isso que o Senhor faz se não vier de Deus, né? Ou seja, mostrando que Jesus tem a divindade do Pai, sim, louvado seja Deus. Então, aqui está falando o que dizer dessas pessoas que são convertidas através dessas músicas unicistas, né? O poder é da palavra, está escrito aqui, não do tal movimento. Claro que o poder é da palavra. João, capítulo 15, versículo 3, é muito claro, e vós sereis limpos e limpos pela palavra. Quem converte a nossa vida, o pregador prega, ele é um instrumento, não é verdade? Quando prega a Bíblia, obviamente. Quem faz a obra no coração do homem é o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Eu me lembro quando eu me converti. O pregador foi um instrumento. Pregou uma bela passagem, segundo Samuel. E eu levantei a mão por quê? Quem me convenceu? Foi aquele homem que estava ali pregando, embora seja um instrumento. O entendimento da palavra, que eu não tinha nenhuma, porque era leigo, nunca havia lido a Bíblia, mas ao ouvir com atenção a palavra, retive bem a semente da verdade, e o Espírito Santo ali trabalhou na minha vida para que eu enxergasse, entendesse, me convenceu aí na frente e entregar a minha vida a Jesus. Isso é maravilhoso, não é verdade? Vamos observar então que quem faz a obra na vida das pessoas é a palavra de Deus. A palavra, ela tem um efeito pela qual ela foi enviada, convencer o pecador e assim transformar a vida dele, escrever o nome dele no livro da vida. Continua dizendo, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, né, a palavra de Deus, às vezes a pessoa não está com a vida no altar, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha aí, então tome cuidado, né? O presbítero Gabriel deixou claro aqui, às vezes vai perder a salvação por uma coisa simples, boba, mas Deus faz menção. A lição hoje aqui citou o Espírito Santo como Deus, e por uma mentira boba, Ananias e Safira perderam a salvação, não é verdade? Então nós não devemos brincar. Se as Escrituras apontam, uma reflexão bíblica é o subtópico aqui, apontam Cristo como divindade, a deidade de Cristo, do Espírito Santo e do próprio Criador, por que nós devemos resumir isso ou acreditar em um e em outro não? Não faça isso, meu irmão. Se você observa com os olhos espirituais o mover de Deus dentro de uma igreja séria, na vida de um crente sério, esse mover é por conta do Espírito Santo, que nessa dispensação opera poderosamente em muitas igrejas e na vida de muitos crentes que oram, que têm a vida no altar, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, deixa claro isso. Mas o templo do Espírito Santo, quando está em santidade, você vai ver o agir de Deus, o operar do Espírito Santo, enquanto o Filho está hoje assentado à destra do Pai, cuja Bíblia diz que é o nosso advogado fiel. Olha que coisa linda, né? Passa muito pelo agir do Espírito Santo aqui na terra, as nossas atitudes. O Senhor está advogando em nosso favor, está sentado ao lado do Pai, à destra. Ele é o advogado fiel, diz a Bíblia, e tudo que nós precisamos fazer é crer na operação, que nessa dispensação é mais forte e latente na pessoa santa e na divindade do Espírito Santo, que age e opera sim,
na vida daqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar uma doutrina com base em experiências humanas, não é verdade? Mas devemos então entender que, pela palavra de Deus, a Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13, é claro: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tem ouvido. Olha aí, tá vendo? Então, quem guia a igreja hoje, quem guia o crente que anda em santidade nessa dispensação é o Espírito Santo de Deus, ok? O último subtópico, passo agora a posição oficial ao presbítero Gabriel. Glória a Deus. O terceiro subtópico vai dizer aqui a posição oficial, né? O terceiro subtópico é bem interessante, porque no começo vai dizer: o unicismo é condenado na Bíblia. É condenado porque, biblicamente falando, temos respaldo nas Escrituras para condená-lo. Tá? Exemplo, eu coloquei alguns versículos aqui que condenam essa linhagem de pensamento que vai contra os princípios da palavra de Deus. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 19: vão e façam discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ali numa declaração de fé, que é o batismo, a gente vê que não é só batiza em nome do Pai, não, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como a gente já aprendeu desde o começo, 3 pessoas distintas em uma só. 2 Coríntios vai dizer no capítulo 13, versículo 14, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai falar a respeito da bênção apostólica, né? Como o pastor André mesmo disse hoje, a bênção que diz ali todo final dos cultos: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então aqui tá as 3 pessoas necessárias para uma vida espiritual saudável e a salvação por intermédio da fé, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que são as necessidades básicas do ser humano para uma vida bem-sucedida, tanto aqui na terra como na eternidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2: eleitos para serem santificados pelo Espírito Santo. Ora, se é só uma força ativa, como que essa força ativa vai santificar uma pessoa? Não, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, o sangue de Jesus, né? Ele nos limpa, ele nos purifica de todo o pecado. A divindade de Cristo, a gente já falou muito sobre a divindade de Cristo, né? E aqui está falando a respeito de assuntos que vão contra esses princípios e temos base bíblica para isso, como por exemplo João 1:1, como a gente já citou, Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando você tiver um tempo, abra a sua Bíblia e leia esse versículo que você vai ver. João capítulo 20, versículo 28, versículos que atestam e deixam bem taxativo de que Jesus, ele é divino, de que Jesus, ele é Deus, né? E a divindade do Espírito Santo também, descrita em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: vocês não sabem que são templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo está em vós. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeceis o Espírito Santo. Aqui características humanas, Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele é uma pessoa, ele é Deus. Versículos da Bíblia que condena o unicismo.
1 João capítulo 2, versículo 22 e 23. Quem é o mentiroso? Não é aquele que nega Jesus Cristo? Isso aqui é uma pergunta retórica. Quem é o mentiroso? É aquele que nega Jesus? Né? Não é aquele que nega Jesus? Este é um anticristo. Então, todos aqueles que negam... Olha que forte, né? Bem interessante para a gente abrir um parêntese aqui. Quem é aquele que nega Jesus? É um anticristo. O que é um anticristo? Aquele que se opõe contra Cristo, aquele que se opõe contra Deus. Então, quando a gente coloca como estilo de nossas vidas essa linhagem de pensamento unicista, a gente está sendo um anticristo, a gente está se opondo contra Cristo, dizendo que ele não é uma pessoa divina. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, é de Deus, ou melhor dizendo, é de Deus. Então temos que tomar muito cuidado, né? Essa lição é uma lição muito rica que fala a respeito disso, e a gente deve entender o seguinte, que todo aquele que não confessa Jesus, que não entende que o Espírito Santo é Deus, que não conhece e reconhece a Trindade, né? Que é um estudo, um ensino irrefutável da Bíblia Sagrada. Esse tal deve tomar muito cuidado, rever a sua vida espiritual, estudar a Bíblia Sagrada, como a gente já disse aqui, o povo perece por falta de conhecimento. Então, volto a dizer, se alguém falar alguma coisa para você com relação a esse assunto, faça igual os irmãos de Bereia, né? Abre a Bíblia Sagrada e vê se o que essa pessoa está falando está enquadrado na Bíblia, que assim você vai ser uma pessoa que não vai ser enganada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Passo a conclusão ao pastor André. Perfeito, presbítero Gabriel, é isso mesmo, né? São falsas doutrinas, heresias, não é verdade? Que fazem com que essas pessoas creem num Deus distinto, né? Ou seja, já vimos aqui, distinção da deidade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está pecando, que não é isso que as Escrituras ensinam, na verdade. Precisamos entender que essas três pessoas reais, cada um com um propósito para cumprir o plano divino, fazem parte do mesmo projeto e são Deus, pois são a mesma substância, ok? A introdução diz assim, ó, a doutrina, no credo de Atanásio, na verdade, a doutrina da Trindade, está escrito: todo aquele que quer ser salvo, olhe bem aí, viu? Passa pela salvação. Antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. Olha aí, tá vendo? Então, fazer distinção da pessoa, da santidade de Deus, da santidade do Filho e da santidade do Espírito Santo pode significar a sua salvação, sim, ok? Então, você deve guardar inviolada e perfeita a sua fé cristã e terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Olha aí, não podemos confundir as pessoas, nem separá-las. Entender qual o projeto de Deus. Deus, pela palavra, criou todas as coisas. Agora, eu prego aqui para crente. Se você que não é crente, não me venha com aquela pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aonde está Deus? Nós cremos pela fé. Deus é sempre eterno. Antes que tudo existisse, ele já era. Simples assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o problema que os unitaristas separam as substâncias e os unicistas confundem as pessoas, assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então, assim, eles creem num Deus distinto, até creem que há Deus, que há Cristo. O Espírito Santo, em muitos segmentos, já foi excluído aí, né? Não vou citar nomes aqui, mas rapidamente para a gente terminar, olha que interessante. O homem tem sede de Deus, quer ver Deus. Paulo diz que hoje vemos por espelho, mas o veremos face a face.
essas heresias que faz distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer acreditar que só há Deus. Tem sede de Deus. Se você pegar Gênesis, presbítero Gabriel, a Bíblia vai dizer que Deus vinha na viração do dia e falava. Eu acredito que Adão poderia ver Deus antes da queda. Sim. Não só ouvi-lo, antes da queda. Assim creio eu, essa é a minha fé. Porque quando nós vemos Moisés com sede de ver Deus, o que Deus falou para ele? Não, Moisés, vira aí, se esconde aí, porque só a minha glória, meu amigo, é capaz de te matar. Não é verdade? Sim. Desde a queda, o homem sempre teve sede de ver Deus, de estar com Deus. Não é verdade? Mas fazendo distinção e não entendendo o que o Novo Testamento principalmente mostra, que através da obra de Deus para a restauração da comunhão que foi perdida no Éden, foi-se necessário mandar o Filho, cumprir o propósito que já vinha sendo preparado na antiga aliança, o Espírito Santo para convencer o homem, para que depois, um dia, nós estivéssemos novamente na eternidade com o Senhor. Mas, para terminar aqui, o incrédulo, o ímpio, aquele que faz distinção, que não crê no Espírito Santo como Deus e o Senhor Jesus como Deus, ele vai ver Deus de novo, sabe quando? Diante do grande trono branco. Mas aí, na segunda ressurreição, para condenação eterna. Então, creia na obra do Calvário, creia na manifestação e operação do Espírito Santo como Deus, porque esse é o plano perfeito do Senhor, e assim um dia nós estaremos na eternidade com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu passo as considerações ao presbítero Gabriel. Glória a Deus, muito edificante essa lição. Confesso que eu aprendi bastante, né? E é muito lindo saber um pouco mais a respeito da Bíblia, né? Paulo diz, profundidade da riqueza, né? Quanto mais a gente cava, mais a gente quer cavar. E eu oro ao Senhor para que nós venhamos ser cada dia mais pessoas sedentas pela palavra do Senhor, para que assim o nome do Senhor venha a ser glorificado. O canal está crescendo, graças a Deus, pessoas estão falando, pessoas estão conhecendo, o número de inscritos estão subindo. E eu peço a você que nos acompanha, você que gosta da lição, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e manda para o máximo de pessoas o possível, para que mais pessoas venham entender essa doutrina maravilhosa que é a doutrina da Trindade. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.